Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz. Estou passando aqui hoje para falar sobre Corinthians 2, Velo Clube 1, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Segunda vitória, 6 pontos, um jogo com muitas oportunidades. O Corinthians criou muitas chances e pecou nas finalizações. Acho que praticamente todos os jogadores de ataque, tanto que começaram quanto os que entraram, tiveram chances claras de gol e perderam. O Corinthians podia ter feito essa vitória com muito mais tranquilidade do que foi, com muito mais paz, fazendo um placar super elástico, mas não conseguiu. Foi um jogo perfeito do Corinthians? Muito longe disso, não foi um jogo perfeito. Foi um jogo horroroso do Corinthians? Também não. Não foi um jogo horroroso do Corinthians. Porém, contra um adversário frágil como é o Velo Clube, um adversário que, cara, eu sou um cara que gosta de futebol, mas eu não conhecia um único jogador do Velo Clube. Tirando o treinador, o restante das pessoas envolvidas no Velo Clube eu não fazia a menor ideia. E mesmo assim, o Velo Clube criou chances contra o Corinthians. Eu sei que é apenas o segundo jogo da temporada, eu sei que muitos dos jogadores estão voltando, são jogadores que são reservas, alguns estão pegando o ritmo de jogo ainda, mas mesmo assim o Velo Clube criou oportunidades e assim levou alguns perigos para o gol do Matheus Donelli. De qualquer forma, vencemos, 6 pontos, somos o líder do nosso grupo e é importante estar vencendo esses jogos contra as equipes menores e principalmente dando ritmo de jogo para os atletas, para aquilo que eu já disse no último vídeo, para quando chegar nos jogos decisivos o time já está entrosado, todo mundo na forma plena da forma física para estar conseguindo jogar da melhor maneira. Vamos falar um pouquinho, vamos esmiuçar um pouquinho como foi o jogo de hoje aqui no canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazerzaço ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e antes da gente começar a falar, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ajuda demais. E aí, cara, deixa os comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, os destaques positivos, os destaques negativos e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã, enfim, com os seus familiares todos. Vamos fazer com que o canal do Torcedor Corintiano cresça, cresça e cresça cada vez mais. Para a gente começar a falar do que foi Corinthians 2, Velo Clube 1, o Corinthians novamente entrou com o time mexido, mas já entrou com mais peças do time considerado titular, o time que terminou a temporada passada. As laterais já foram Mateuzinho e Matheus Bidu. Na dupla de zaga, o André Ramalho já foi o titular. No meio de campo, já teve a volta do Carrilho, que é um jogador titular, e o Ranielli, que terminou a temporada sendo titular. O Coronado já foi o meio armador que a gente espera que ele seja. Na ausência do Rodrigo Garro, o meio campista armador é o Igor Coronado. E no ataque, o Yuri Alberto já jogou como titular. Então, as peças titulares já voltaram para os seus devidos lugares. O Rian ainda jogou no lugar do Breno Bidon, o Coronado jogou no lugar do Garro e o Romero jogou no lugar do Memphis Depay. Na zaga, o Kaká foi titular, mas como a zaga, essa dupla com o André Ramalho ainda é uma incógnita, terminou sendo o Gustavo Henrique, mas o Kaká também jogou, tem o João Pedro Tchoca que chegou e provavelmente vai buscar o espaço dele, tem o Félix Torres. De qualquer forma, o time foi mexido com algumas posições, mas já me agradou. O Corinthians começou o jogo bem? Na minha opinião, não. Até o primeiro gol do Corinthians, que sai ali nos 20, 21 minutos do primeiro tempo, o Corinthians fazia um jogo com muitas dificuldades. Dificuldades essas para achar espaço no campo no toque de passe. O Velo Clube pressionava sempre o cara que estava com a bola e tirava as opções de passe. A não ser pela defesa, os zagueiros que tinham dificuldade para fazer essa bola chegar mais à frente, o Corinthians não conseguia criar. O único cara que tinha uma lucidez com a bola nos pés era o Igor Coronado, que foi o cara do
primeiro tempo. Foi o cara que resolveu o jogo, foi o cara que pegou a bola, botou debaixo do braço e criou as oportunidades. Se não fosse pelo Igor Coronado, os primeiros 20 minutos do Corinthians teriam sido muito ruins. E é dos pés do Igor Coronado que sai o gol. Uma falta que o próprio Igor Coronado sofre, Igor Coronado que já tinha criado outras oportunidades antes. Ele pega a bola, quando ele parte, o cara faz uma falta desnecessária, o Igor Coronado bate pro gol, o goleiro aceita e o Corinthians abre o placar. Daí em diante, o jogo se abriu pro Corinthians. O Corinthians começou a colocar a bola no chão com mais facilidade, começou a triangular, o Coronado ainda chamando o jogo, o Carrilho aparecendo, o Yuri tentando criar, os laterais tentando apoiar, o time triangulando. Um cara que eu gostei muito no jogo de hoje, Ranieri. O perde e pressiona dele, o Corinthians perdia a bola, ele estava mordendo, fazendo a função de volante, roubando a bola, gerando dificuldade. E isso, cara, é muito importante para o primeiro volante. O Ranieri tem que ser esse cara mordedor, tem que ser esse cara chato, e ele foi. E o Corinthians criou oportunidades no primeiro tempo. O Corinthians poderia já ter ampliado, e no primeiro tempo o Corinthians sofreu muito pouco. A única chance, assim, clara que eu me lembre foi num vacilo do Donelli, que sai jogando errado e depois se redime fazendo uma defesaça. Ele erra o passe, os caras já roubam, vem no contra-ataque e numa batida rasteira no contrapé do Donelli, o Donelli faz uma defesaça, assim, para redimir o erro que ele tinha feito. Mas foi algo que não tinha sido nenhum perigo do Velo Clube. Nenhum. O Corinthians tinha criado oportunidades para ampliar, mas perdeu um gol atrás do outro. Várias e várias oportunidades que não se pode perder. Eu tô tentando achar aqui, cara, um post aqui para falar mais para frente que eu acabei esquecendo de pegar. Mas de qualquer jeito, o primeiro tempo do Corinthians termina melhor do que começou. Poderia já ter ampliado o placar. Segundo tempo, logo aos 9 minutos, numa jogada muito bem triangulada, pênalti pro Corinthians. Mateuzinho na linha de fundo, toca para trás, pênalti pro Corinthians. E aí, mano, vai ter um momento que a mídia mais vai falar. Porque, assim, Corinthians 2, Velo Clube 1, pra mídia, não importa muito. Mas aí chega aquilo que vai chamar a atenção de todo mundo, que é o pênalti. E aí eu vou ter que achar aqui, porque a gente tem que falar, cara, não tem como fugir. Pênalti pro Corinthians, e o que acontece? Romero pega a bola para bater, Romero capitão, e nesse momento o Yuri Alberto chega do lado dele como se estivesse pedindo a bola para bater. E eles ficam ali, pô, deixa eu bater, não deixa eu bater, deixa eu bater, não deixa eu bater. Final das contas, quem bate é o Romero. Romero bate e o Romero perde. E aí vem a questão. Eu, Luiz, acho que o batedor de pênalti do time tem que já sair do vestiário sabendo quem é. É o seguinte, quem bate o pênalti é o João. Então o João bate pênalti. A não ser que, o João não esteja jogando, esteja no banco, já tenha sido substituído, ou o João pegue a bola e fale assim, fulano, é você que bate. Tirando todas essas opções, quem bate o pênalti é o fulano. E eu não gosto do Romero batendo pênalti. O Romero já bateu o pênalti e errou contra o Botafogo daquela forma ridícula. E o Romero não é o cara mais gabaritado para bater pênalti, gente. Eu não tô nem dizendo que seja o Yuri, mas para mim quem bate o pênalti tem que ser o melhor batedor de pênalti do time. O Romero foi, o Romero bateu, o Romero perdeu. Eu também não acho que a frase que o Yuri posta pode não ser para o Romero, pode não ser por causa da situação, mas é dar pano pra manga pros caras virem falar. O Yuri posta o seguinte: Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Pra que isso? Logo depois de uma frase dessa. Ele pode vir a público e falar assim, cara, não tem nada a ver com isso, mas é da brecha, é desnecessário. Então assim, Yuri, Romero, baixa um pouquinho a bolinha, conversem isso antes. Ó, Romero, se tiver um pênalti eu quero bater. Já saiam do vestiário assim. Porque o que acontece na hora do jogo não ajuda em nada, não favorece em nada e dá pano pra manga pros caras falarem. De qualquer forma, o pior de tudo é, o Romero foi e perdeu o pênalti.
para adiantar o que acontece. Na sequência, os caras fazem um gol de cabeça que não pode acontecer um gol de cabeça daquele, no meio da área, completamente livre, sem ninguém marcando o cara. Não dá para acontecer isso, rapaziada. A sorte é que o Thales Magno tinha entrado muito bem, não só ele, como o Memphis entrou muito bem, e logo na sequência o Bidu rouba uma bola, o Thales Magno parte com ela, corta, bate de fora da área, faz o 2-1 e dá uma certa tranquilidade, porque depois do 2-1, cara, o Corinthians voltou a criar chances. O Memphis tem uma bola que ele escorrega, bate, o goleiro defende, tem uma bola que ele sai na cara do goleiro, na cara, bate, o goleiro pega, uma bola que o Memphis não pode perder. Ele perdeu o gol quando finalizou e ele poderia ter tocado pro lado do Pedro Raul, que estava entrando na área sozinho, ele não tocou. Teve uma bola que o Memphis domina, bate chapada, a bola vai para fora. O Thales perdeu o gol, todo mundo perdeu o gol, um monte de gols o Corinthians perdeu. É assim, é o segundo jogo, é o primeiro jogo dentro da Neoquímica Arena nesse ano. Tem que criar essas oportunidades, mas tem que fazer. Contra times difíceis não vai ter essa 10, 15, 20 chances. Então as oportunidades que tiver tem que fazer. Mas é só o primeiro jogo de muitos desses caras. O Memphis estava estreando hoje na temporada. Assim, dá para melhorar e vai melhorar. Eu gostei, por exemplo, do Thales Mágico jogando muita bola, Igor Coronado jogando muita bola, Ranieri pro primeiro jogo jogando muita bola, o Carrilho, eu gosto muito do Carrilho, cara, eu acho o Carrilho um jogador assim fenomenal, velho. A tranquilidade que ele dá pro meio de campo é sacanagem, o que eu gosto do Carrilho. Então tem que ser assim, tem que continuar assim, criando chances, mas aproveitando as chances. Essa briguinha que teve do Yuri com o Romero, cara, isso é bobagem, tem que esfriar a cabeça. Tem que ter decidido quem vai bater os pênaltis e sempre, pra mim, tem que ser o que tem um aproveitamento melhor. De qualquer forma, vencemos, tomamos ali uns chutes do Velo Clube que eu não gosto, mas é começo de temporada. Meio de semana agora, já tem mais um jogo na Neoquímica Arena contra o Água Santa. Esse começo de temporada é jogo quarto e domingo. Joga contra o Água Santa na quarta, no domingo já vai enfrentar o Tricas no Morumbi. Calma, rapaziada, pra vocês que, nossa, briguinha, o Corinthians, eu acho que o jogo não foi de todo pior. Destaques negativos e positivos do time: Igor Coronado, Thales Mágico, e eu coloquei o Ranieri. Gostei muito do jogo do Ranieri, acho que ele jogou muita bola. E destaque negativo, cara, eu acho que o Romero, pelo jogo como um todo que ele fez e por ter perdido o pênalti. Acho que aquela confusãozinha não colocaria o Romero aqui, mas pelo pênalti perdido e pelo jogo em si que ele não foi bem, eu coloco o Ángel Romero como o único destaque negativo do jogo. Acho que no restante ninguém destoou tão negativamente assim para estar nos destaques negativos. É isso, rapaziada, agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. A gente volta muito provavelmente amanhã, segunda-feira, ou hoje, se você estiver vendo o vídeo hoje. Eu acho que eu vou lançar esse vídeo na segunda, para estar falando sobre o possível impeachment de Augusto Melo. Hoje muito provavelmente vai ser votado no Parque São Jorge esse impeachment e vamos ver o que vai dar, se vai sair ou se não vai sair o impeachment de Augusto Melo. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!